Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à segunda aula do nosso workshop Raciocínio Clínico Pélvico, o evento que você vai aprender como atuar nas disfunções pélvicas, se tornando um fisioterapeuta pélvico seguro e referência na área da fisioterapia pélvica em 2025. Eu sou Estela Fonzar, sou fisioterapeuta pélvica e professora. Já foram mais de 8.000 atendimentos voltados para as disfunções do assoalho pélvico e disfunção de assoalho pélvico apenas. E eu sou a criadora do método Semeando na Pélvica. Tenho a alegria de ter formado mais de 1.000 fisioterapeutas pelo mundo e estou aqui para mostrar para você como você domina raciocínio clínico e transformar a sua visão voltada à fisioterapia pélvica e a sua carreira profissional, transformando a sua carreira profissional como fisioterapeuta. Antes de começarmos, deixa eu te lembrar de alguns detalhes importantes do nosso evento. Nosso workshop vai até dia 23/1, amanhã, com aula extra no dia 24 às 9 da manhã. Para o certificado ficar disponível, você precisa assistir às 3 aulas do workshop do raciocínio clínico pélvico e anotar as palavras-chave que a gente disponibiliza, que eu vou disponibilizar no final de cada aula. Se você perdeu a aula de ontem, você precisa assistir a gravação que já está disponível da aula de ontem, entendeu? Para pegar a palavra-chave, né, também da aula de ontem. Então, para quem, né? Se está no ao vivo, você está assistindo agora, fica aqui. Mas se você está assistindo gravado e não assistiu a aula 1, pare e você precisa entender o que não fazer, o que te impede de crescer na carreira, que te torna estagnado. Então, pare e volte. Temos também, minha gente, o grupo VIP, que é o nosso grupo de estudos. É um espaço exclusivo para a gente discutir, fazer atividade, tirar dúvidas, abrir nosso coração, colocar relatos. Está incrível lá. O link está sendo colocado aqui no chat para vocês, mas também está na descrição do grupo oficial de comunicação do workshop do raciocínio clínico pélvico. Então, no grupo que você está, você vai clicar na descrição e lá também tem o acesso ao grupo VIP, mas você também, quem está aqui no ao vivo, né? Pode estar clicando no chat para você entrar nesse grupo VIP. Não perde essa oportunidade. E amanhã, ao final da nossa aula 3, que é a aula mais importante, vai ter prática, eu vou abrir as vagas da primeira turma do Semeando na Pélvica de 2025, com condições extremamente exclusivas para quem está aqui assistindo. Então, você não pode perder, minha gente. A aula de amanhã você precisa estar aqui, especialmente se você quer aprender na prática como realizar uma avaliação de qualidade. Você quer pegar a palavra-chave para ganhar seu certificado. Se você quer entrar no Semeando na Pélvica, não perde, não perde essa oportunidade. Assiste, porque depois você vai ficar reclamando, e eu não quero reclamação. Hoje vamos falar sobre o primeiro passo para você dominar o raciocínio clínico pélvico. E eu vou te prometer que você não vai querer perder nenhum minuto dessa aula. Então, fica aqui comigo. Ontem foi tão massa. A gente já conversou tanto no nosso grupo. Fica aqui comigo para a gente continuar o nosso workshop do raciocínio clínico pélvico. Físio, antes de entrarmos no conteúdo, me conta aqui no chat. Você, depois da aula 1 de ontem, você percebe o que está te estagnando na carreira? Abre os teus olhos para você entender o que está te estagnando, como se você tivesse realmente preso a uma coisa que você não está vendo. Você está num vaso apertado demais, te impedindo de crescer. E as coisas que eu te falei ontem são as causas de estarem tornando espremido, apertadinho, impedindo o seu crescimento profissional na fisioterapia pélvica. Talvez você fique pensando que é falta de experiência, ou é que eu preciso daquele curso. É porque se eu tiver um biofeedback eletromiográfico, ninguém me segura. Ou, é porque minha gente, você está saturado, estagnado, não é porque o mercado não comporta mais um fisioterapeuta, ou você precisa de mais formação ou mais experiência.
eu quero te dizer que nada disso é verdade. Tira isso da tua cabeça. Assim como a planta precisa de mais espaço para crescer, mais nutrientes, água, você também precisa de mais espaço, mais conhecimento, um acompanhamento em um vaso que cabe mais espaço. E você não precisa de clínicas que te desvalorizam, que limitam teu trabalho, que impedem teu crescimento, que te coloca para baixo para você mudar sua realidade. E como eu te contei ontem, a minha história só mudou depois que eu entendi isso. No ambiente que eu estou, que não é a formação que eu preciso. O que eu preciso é acompanhamento, o que eu preciso é processo, clareza do meu negócio. E a gente precisa semear para crescer na nossa carreira profissional. Eu tenho uma missão de vida, que é transformar muitos fisioterapeutas que estão estagnados na carreira em fisioterapeutas pélvicos de sucesso, que dominam o raciocínio clínico e conseguem atuar nas disfunções do assoalho pélvico, independente do caso clínico do seu paciente. E que você não tema mais o caso clínico, a queixa, a doença, que você domina a funcionalidade e consegue atuar nessas disfunções, transformando a vida desses pacientes pélvicos que sofrem com falta de profissionais qualificados no nosso mercado de trabalho, que está repleto de fisioterapeutas inseguros na atuação. Talvez você esteja começando ainda, ou que já atua na área de atuação, mas fica apavorado só de pensar em atender aquele paciente. Ah, porque um paciente novo chegou, vou marcar a avaliação. E isso já te deixa apreensivo, estagnado, preocupado, sem dormir direito à noite, pensando naquele paciente. Mas deixa eu te contar uma coisa: você pode sim ser um fisioterapeuta que fará diferença na vida dessas pessoas, se tornando seguro e sabendo como atuar. Você pode sim atender com segurança e confiança na atuação. Você pode ser sim reconhecido como referência na sua região. E pode sim alcançar vidas como você sempre sonhou, em promover qualidade de vida aos seus pacientes pélvicos, sem depender de clínicas que te desvalorizam como profissional e desvalorizam o seu trabalho. Imagina você poder fornecer mais para a sua família, trabalhar com propósito e ainda ter um reconhecimento que te enche de orgulho, ou que você poder colocar o seu filho numa escola melhor, que você sempre quis, ou tirar umas férias, uma vez ou duas vezes no ano, viajar para onde quiser, e não precisar ficar pensando somente em pagar conta, e conseguir viver da fisioterapia pélvica. É isso que você merece. Ter uma carreira de sucesso, com segurança na atuação, ser reconhecida pela sua família, por médicos, pelos seus pacientes, construindo a sua agenda dos sonhos e ganhando o bem, mesmo que signifique atender menos pacientes. Tudo isso é possível começando com a base, dominando o raciocínio clínico, com acompanhamento para você saber atuar nas disfunções do assoalho pélvico, captando cada vez mais pacientes, sem medo de qual é o caso clínico que você vai atender. A minha missão é mostrar o caminho que te leva para essa vida de transformação que não te ensinaram na faculdade, nem na pós-graduação. Eu quero te ensinar como ter sucesso como fisioterapeuta pélvico, segura, né, capaz de tratar as disfunções do assoalho pélvico, independente, qual seja essa disfunção. E para você que tem o sonho de montar o seu espaço ou de abrir sua clínica, e mesmo que você que já trabalha em uma clínica, saiba que você também precisa dominar o raciocínio clínico, saber fazer uma avaliação norteadora e propor um tratamento rápido e eficaz. Isso vai ser o seu diferencial no mercado, entrega de resultado. E o que é ser referência para você? Para mim, ser referência é pacientes procurando por meu nome, por médicos me encaminhando e dizendo vá para ela, porque isto ela resolve disfunção. Se outro fisioterapeuta não está conseguindo entregar, vá para ela. Construindo a sua agenda dos sonhos, trabalhando dentro da agenda que você acha ideal e não seguindo um uma rotina de trabalho extenuante, de segunda a sábado, de manhã até de noite, largando 10 da noite, sem tempo para sua família. Não é isso que eu quero para você. E não é isso que eu quero para mim.
Eu quero que você construa a sua agenda dos sonhos dentro do que você acredita que é sucesso. E planejar uma vida para atingir esse seu objetivo. E tem um passo a passo para isso, né? Dentro da nossa carreira, a gente consegue construir uma carreira com o pé no chão, sem precisar gastar fortuna, sem precisar investir primeiro para depois colher. E você pode começar com atendimento domiciliar inicialmente, se você não tem o espaço, depois ir para a porcentagem, né, e trabalhar na clínica de outras pessoas, dividindo esses lucros. Depois, evoluindo para um aluguel de turno, com a demanda aumentando, aumentando o seu faturamento. Eu mesmo saí da porcentagem e fui para aluguel de turno, triplicou o meu lucro. Por quê? Porque eu tirei a porcentagem que eu dava para o dono da clínica. Eu fui para um aluguel de turno, eu pago o turno e todo aquele dinheiro que entra é meu. Isso fez eu ganhar muito mais na fisioterapia pélvica. E, por último, você construir o seu espaço. Muitas vezes a gente quer montar as coisas para depois ir atrás do paciente, e não é assim que funciona. A gente tem um processo para isso acontecer. E aqui a foto no fundo do slide é a minha salinha, está sendo montada nesse momento, mas é um espaço dos sonhos que eu construí com o tempo, com a evolução do paciente em relação à captação, né? Com a entrada de dinheiro, eu não estou montando para depois ir atrás da captação. Meus pacientes já sabem que eles vão para essa sala daqui em breve e que eu já tenho a minha agendinha dos sonhos montada e lotadinha do jeito que eu quero, para eu atender no meu espacinho maravilhoso, que é a realização de um sonho. Então, para você, eu quero ser referência. Eu acredito que é algo bem parecido com isso. Você conseguir construir a sua carreira, ser valorizado tanto pelos profissionais em seu torno, médicos, por você mesmo, por sua família. E olha aqui o que a Rinalda fala. O que eu percebi de outros cursos? Foca muito no assoalho pélvico, vai direto no assoalho pélvico, mas esquece que tem uma pessoa ali atrás. E no Semeando você mostra o inteiro, né? Lá no Semeando a gente tem as aulas de anatomia, fisiologia, recursos de atendimento, mas lembra-se que tem uma pessoa ali, né? Uma pessoa que tem vivências diferentes, vem de famílias diferentes, então o Semeando foi me mostrando isso. Como eu me colocar na frente do paciente de uma forma leve, que eu consiga passar a segurança que ele precisa. Eu sabia o que eu tinha que falar, mas eu não sabia como falar, Uhum. né? Tanto no Instagram quanto pessoalmente. E a precificação, que é totalmente diferente de outras áreas, mostrou para mim que não precisam de recursos caríssimos, que a gente, com uma boa base, a gente consegue atender o paciente bem. Então, assim, antes do Semeando, eu conhecia os recursos, mas eu não sabia como colocá-los em prática. E no Semeando a gente consegue direcionar essa parte, e na parte de captação de paciente, que é bem importante, que às vezes o colega fisioterapeuta fica esperando o paciente aparecer, mas ele não conta para ninguém o que ele faz. Exatamente. A gente não precisa só de conhecimento de raciocínio clínico. Existe uma construção de carreira diferenciada que você precisa para decolar em 2025. E essa semeadora que começou a se tornar fisioterapeuta pélvica de referência e sendo vista como uma fisioterapeuta, até pela família, porque começaram a perceber os resultados que ela trazia. Morria de vergonha, fiquei surpresa quando gravei um Reels falando sobre Pepeca na maior naturalidade. E olha que era a maior chorona na hora de gravar vídeos. Coisas que só o semeando faz. E olha que eu nem estou estudando como gostaria. Mas eu já consigo sentir que mudou. Estou tratando mais sério o ser fisioterapeuta. Minha família, que nunca apoiou, começou a me tratar como fisioterapeuta e da importância que eu faço e aos resultados que eu trago. Eu estou literalmente arrepiada. Essa outra semeadora com segurança e suporte para atender os seus pacientes e continua evoluindo. Oi, maravilhosa! Mas estou aqui.
Tenho conquistado paciente, conseguido paciente, sim, me sinto mais confiante, não só na avaliação, mas no atendimento, fechamento, e quando não me sinto tão confiante, sei que tenho as aulas me esperando para que eu possa ver de novo e ainda mais contato direto com a Estela, que tem me proporcionado um suporte sem igual. O que me paralisava era falar eu mesma sobre valores, fechar pacote, sempre me colocando como iniciante. Tem que dar desconto mesmo, né? A gente fica pensando assim, às vezes, entrei agora, eu vou fazer de graça ou dar um desconto, mas não é assim. Mas depois de ser orientada e instigada por Estela, sei do lugar que ocupo e quanto estudo e me importo com cada evolução, sempre dando o meu melhor. Então, eu mesma me olho de outra forma. Acho que isso também ajuda a fidelizar e fechar tudo. Na aula de ontem, falamos sobre o que impede muitos fisioterapeutas de atuarem com segurança e dominar o raciocínio clínico. Focar no sintoma e não na causa é o erro que mais impede resultados efetivos. A ausência de um método claro, sem uma estrutura, tudo parece confuso. Então, é importante você entender que precisa fazer uma avaliação norteadora, que isso não significa basear apenas em perfect. Você precisa de um processo claro, início, meio e fim. Entender que você é um profissional da funcionalidade e não um aplicador de recursos. E o mais importante é você dominar raciocínio clínico e se tornar um fisioterapeuta seguro na atuação. Fez a nossa pesquisa com mais de 1.000 fisioterapeutas que o maior desafio que eles enfrentam hoje é insegurança em lidar com as disfunções pélvicas, dificuldade em captar paciente, é apenas 10%. Sentir falta de conhecimento teórico na aula, na área, 34%. E não saber como começar na fisioterapia. Então, essas são as principais dificuldades. E existe uma carência muito grande em segurança, saber atuar. De acordo com o levantamento que fizemos com vocês que se inscreveram aqui no evento, a maioria de vocês relatou que não sabe nem por onde começar a atender um caso clínico voltado às disfunções pélvicas e que e sente falta de conhecimento prático na área de atuação. Vários ainda sentem insegurança em lidar com as disfunções pélvicas, fora e vários ainda sofrem com dificuldade de captar o paciente e ter a sua agenda dos sonhos. E esse resultado aqui que mostra quanto o fisioterapeuta fatura hoje. Minha gente, 50%, 49% falou que não fatura como fisioterapeuta. Você entende o que é fazer uma formação, uma graduação, e não atuar, não receber de 5 anos de formação, fora os cursos de formação, porque ninguém termina a graduação só com a graduação. Sempre faz um cursinho a mais, sempre faz uma formação a mais. Apenas 7% faturou mais de R$ 7.000. Isso é um completo absurdo, né? E não é sua culpa, mas realmente a gente precisa saber ganhar dinheiro também. A maioria ainda não fatura nada como fisioterapeuta, mesmo fazendo várias formações. E muitos faturam menos de R$ 2.000. Essa é a realidade do nosso mercado de trabalho. Fisioterapeutas inseguros, sem saber para onde começar, faturando pouquíssimo, longe de ser o suficiente para viver da fisioterapia pélvica. E por que isso acontece? Porque as instituições de ensino não te ensinam o que deveria em relação ao mercado de trabalho real, a realidade que nós vivemos como fisioterapeutas. Mas é exatamente isso que eu quero mudar hoje. Eu quero mudar a sua realidade. E para isso, para mudar a sua realidade, você precisa do básico, se tornar um fisioterapeuta pélvico seguro na atuação e saber raciocinar clinicamente em cima de um caso clínico. Para isso, o primeiro passo é uma avaliação norteadora, que dá um caminho para o tratamento. E como é que a gente faz uma avaliação norteadora? Primeiro, a gente precisa de uma escuta ativa, entender claramente o que aquele paciente nos diz, né? E ter uma mente aberta, uma escuta ativa já raciocinando clinicamente, já nesse momento dessa escuta ativa. Com essa escuta ativa, vamos classificar os sintomas
que esse paciente fala, né, e questionamos a ele. Quando a gente escuta ativamente o nosso paciente, a gente precisa classificar os sintomas que ele está nos dizendo. O primeiro, existem dois tipos de sintomas, né, que a gente escuta dentro do relato do paciente, na anamnese, eu não estou falando ainda da parte física, é na escuta ativa desse paciente, e a gente classifica como um sintoma hiperativo ou um sintoma de hipoatividade muscular de assoalho pélvico. E de acordo com esse rótulo que a gente dá, se aquilo é um sintoma de hiperatividade e hipoatividade, a gente vai gerando hipótese de diagnóstico antes mesmo de deitar esse paciente na maca. Então, ao longo da conversa, eu preciso refletir o que ela falou, significa o quê? Quando o paciente traz um relato, ele não é um relato apenas para a ficha de avaliação. Ele é um relato que você precisa refletir. Que sintoma é esse? Ele é hiperativo ou ele é hipoativo? Deixa eu dar um exemplo. Um sintoma de hiperatividade é, por exemplo, eu faço xixi, mas quando eu levanto do vaso, sai um restinho, como se eu não tivesse conseguido relaxar completamente na hora de fazer xixi. Isso é um sintoma de hiperatividade. Já o sintoma de hipoatividade, eu estou andando, fazendo minha atividade física e perdendo flatos vaginais. Isso é um sintoma de hipoatividade. E na avaliação física, a gente já precisa ter uma hipótese diagnóstica, com base no que a gente escutou de sintoma clínico. Então, quando a gente escuta os sintomas, a gente pede para o paciente deitar, vai avaliar. Antes de avaliar, eu já tenho que refletir e ter em mente mais ou menos o que eu vou encontrar na avaliação. Por quê? Porque isso deixa claro e nos dá mais norte sobre quais são os sintomas que eu vou procurar. Por exemplo, eu perco urina quando tosso, quando espirro. Quando eu vou realizar uma avaliação física, eu vou procurar um atraso em pré-contração, ou uma ausência de pré-contração, que é um reflexo de assoalho pélvico. Então, é importante a gente gerar essa hipótese diagnóstico e entender os sintomas para quando chegar na avaliação física, a gente avaliar tudo, claro, mas a gente vai dar uma atençãozinha especial no que aqueles sintomas que o paciente levantou, para afirmar essa hipótese de diagnóstico que eu falei, né, que eu acredito que seja de acordo com aqueles achados que ele falou na avaliação. E na avaliação física, a gente vai procurar essas disfunções, essas características disfuncionais que justifiquem a minha hipótese. Por exemplo, recebi uma gestante recentemente que estava com perda de urina. Eu já fiquei mais atenta nas características contráteis, musculares, e também na presença de reflexo de pré-contração. Na avaliação, ela tinha um assoalho pélvico funcional, mas tinha um leve atraso em pré-contração. Eu já orientei na hora e a gente vai ver com alguns dias se vai ter melhora, que ela é do interior, ela não é de Recife, enfim. Mas aí a gente vai tratar direto a raiz do problema, entendeu? Eu sei exatamente qual a característica disfuncional que aquele assoalho pélvico eu encontrei naquele assoalho pélvico e eu vou tratar aquela raiz daquele problema. Aí eu não vou ficar realizando recursos aleatórios, de acordo com a queixa, como conversei com vocês ontem. Eu vou focar nessas características que realmente causam consequências ao assoalho pélvico e possivelmente essa resposta sintomatológica. Então, eu não estou tratando incontinência, eu estou tratando alteração reflexa, eu estou tratando alteração funcional que eu encontrei naquela musculatura. E no final, eu preciso dar um diagnóstico cinético funcional. Eu, é, eu sempre uso nas minhas aulas, eu acho que eu botei nessa aula também, o Shakespeare, né, segurando um assoalho pélvico. Ser ou não ser? Eis a questão. Foi o que William Shakespeare falava. E é isso que eu quero que você faça no assoalho pélvico. Você reflita, investigue
Ser ou não ser, qual é a disfunção do assoalho pélvico? Qual é o diagnóstico funcional que eu estou entregando a essa musculatura? Então, é isso. Eu quero que você reflita, investigue. E, de acordo com os achados disfuncionais que você encontrou, dê nome à disfunção funcional que o seu paciente tem. Você precisa de um tratamento rápido e eficaz, né? E, além disso, uma avaliação norteadora, por você ter um diagnóstico cinético-funcional claro, você entende fases de tratamento, você entende como desenvolver plano de tratamento e você fecha a avaliação e vende o tratamento para esse paciente. E assim, ele tem a segurança que é com você, o seu tratamento, né? Que você é o fisioterapeuta que vai promover esse tratamento para ele. E ele não vai ficar realizando com você, com outro profissional, né? Que não sentiu segurança. Então, a avaliação, ela não é somente um processo avaliativo seu, é um processo avaliativo do paciente também, em relação a você. E por isso que devemos realizar uma avaliação que vende tratamento. Quando eu dou aulas, né, sobre vendas, eu sempre gosto de explicar que existem vários processos de venda dentro da fisioterapia, em que um primeiro processo de venda é venda da avaliação, o segundo processo de venda é na avaliação que você vende tratamento. Então, a gente precisa vender duas vezes. Claro que dentro do nosso projeto de negócio, podem ser que tenha vários processos de venda de acordo com o que você faz, né? E o que você promove ao seu paciente. Mas uma avaliação precisa vender. Se você não está vendendo na sua avaliação e não sabe venda, você precisa saber venda. Então, além de um diagnóstico funcional, que eu vou explicar direitinho como o checklist dessa avaliação, você precisa vender o seu tratamento. Senão, o paciente vai avaliar e vai sumir. Ou vai avaliar e no final vai dizer assim: não, é que eu não tenho dinheiro. Mas como é que a pessoa marcou com você? Foi para a avaliação e no final ele não tinha dinheiro. Muito estranho. Se você está precificando a sua avaliação, ele já sabe que tem um valor, né? A gente diz o valor da nossa avaliação. E porque ele desistiu, sabendo que era pago. Ninguém acha que é de graça, né? A gente não faz filantropia, e se você fizer filantropia, ótimo, mas com certeza você tem que pagar suas contas também. Então, é importante a gente vender o nosso tratamento e a avaliação também é um momento de venda. Um tratamento rápido e eficaz, ele precisa de um plano de tratamento com fases de tratamento. Como é que eu vou utilizar dos recursos que eu tenho para aquele tipo de diagnóstico funcional do assoalho pélvico? Existem vários tipos de diagnósticos funcionais e você precisa tratar de acordo com cada diagnóstico. Cada diagnóstico funcional existem indicações e contraindicações. Existem recursos que dão mais certo e que não funcionam. Então, assim você economiza nos seus investimentos, né? Não adianta você comprar um recurso, por exemplo, eu vou comprar um kit de cone vaginal. Não é tão caro, né? 150, R$ 200, não sei como quanto está no momento exatamente. Mas um kit de cone você talvez adquira em um momento que você nem tem paciente pélvico, você nem vai utilizar naquela necessidade, daquele caso específico. E fica um recurso na gaveta em que você jogou o seu dinheiro fora. É muito mais importante você investir em algo que faça você sair do jarro, né? Mudar de ambiente e você realmente crescer profissionalmente. Então, não dá para você apenas pegar um recurso e ficar comprando tudo aleatoriamente. E quando a gente trata por base em diagnóstico na funcionalidade, você sabe o que adquirir, se você tem aquele caso clínico, e você usa o que você tem para conseguir dar resultado no seu tratamento. E você pode usar o mesmo recurso em diversos pacientes, de formas diferentes, porque não se copia e cola protocolo.
Você precisa organizar o seu tratamento, dando clareza do como você vai utilizar aquele recurso naquela disfunção do assoalho pélvico. Então, na fisioterapia não existe copia e cola, não existe protocolo pronto, voltado, nem de eletroterapia, nem de biofeedback, nem de cinesioterapia. A gente precisa realizar um treinamento individualizado e personalizado para cada necessidade do seu paciente. Então, o mesmo equipamento a gente pode usar de diversas formas. Um cone vaginal a gente pode usar tanto para um treino de fortalecimento, mas para um treino de consciência. A gente pode usar a eletroterapia tanto para inibir contrações involuntárias do detrusor, quanto para um treinamento de força, para melhorar as capacidades contráteis musculares, ou para realizar um treino proprioceptivo. Um educador perineal a gente pode utilizar de diversas formas para aumentar o tônus de base, diminuir, mas você tem que basear no diagnóstico funcional do assoalho pélvico. E amanhã é o dia mais importante. É o dia que a gente vai aprofundar na funcionalidade muscular e você ter clareza de um diagnóstico funcional. E com base no diagnóstico funcional, só em você dar nome, eu vou repetir, só em você dar nome ao diagnóstico funcional, você vai ter muito mais clareza. Por isso que a aula de amanhã é tão importante, que a gente vai conseguir dar nome à disfunção muscular. A gente vai ter clareza e com base aquele título que a gente está dando àquela musculatura, como realizar a atuação. E é muito mais fácil, porque a gente começa a raciocinar clinicamente até em cima do tratamento. E um tratamento, minha gente, ele precisa ser eficaz. Não adianta você realizar um tratamento que não entregue resultado com poucas sessões. Ah, Estela, você está falando isso, mas a fisioterapia é um processo, não é resultados imediatos. Realmente não é. Mas existe micro entrega de resultado. Seu paciente, desde a avaliação, ele precisa ter micro entregas de resultado. Seja a remoção de um ponto de tensão, seja a conscientização sobre a musculatura do assoalho pélvico dele. Seja ele perceber que existe evolução, ele está saindo melhor do que ele estava antes. Então, não dá para a gente ficar realizando tratamento primeiro de forma aleatória, sem fazer tratamento e sem entrega de micro-resultado. Sabe por quê? Seu paciente vai sumir. Seu paciente não vai continuar. E você precisa entender como utilizar cada recurso voltado ao diagnóstico cinético-funcional para a musculatura do assoalho pélvico e entender como utilizar esse recurso para a peculiaridade do seu paciente pélvico, sem copia e cola. E eu odeio profissional que ensina copia e cola. Se você tem um professor ou alguém que você segue que te ensina o protocolo de eletroterapia, que te ensina um protocolo de biofeedback padronizado para uma doença, como incontinência urinária. Na verdade, isso é considerado um sintoma de acordo com a ICS. A ICS não rotula incontinência urinária como doença, rotula como sintoma. Então, não adianta a gente tratar um sintoma, como incontinência urinária, e querer um tratamento protocolado para todas as incontinências ou para todas as incontinências de esforço. Porque nós sabemos, como fisioterapeutas, que um paciente com incontinência urinária de esforço é diferente de outro paciente com incontinência urinária de esforço. E o tratamento para esse paciente com incontinência urinária de esforço é diferente. Ah, eu aprendi sobre isso, Estela. Eu lembro disso na graduação, na pós-graduação. Me falaram isso. Mas como é diferente? Te ensinaram como você ajusta o tratamento de acordo com a peculiaridade de cada queixa. Esqueceram dessa parte, não foi? A gente segue características disfuncionais. Então, achados musculares.
da capacidade muscular. Integridade abdominopélvica, claro, né? A gente não trata somente a assoalho pélvico. A gente é fisioterapeuta pélvico. A gente inclui diafragma, abdômen, coluna e pelve como um todo. Então, não existe copia e cola. E fuja de professor que te ensina um copia e cola. Porque isso nunca vai te dar segurança. Pelo contrário, você vai atender o paciente com aquele papelzinho que te venderam com tratamento para incontinência urinária, mas quando sair esse paciente, chegar outro paciente com o mesmo sintoma, não vai funcionar. E ele vai perguntar, por que não está funcionando? E você vai ficar perdido. Eu gosto muito de ser um profissional, não estou falando nem de ser professora, ser uma fisioterapeuta, que entende o por trás de cada detalhe. Eu entendo por trás porque eu estou utilizando a largura de pulso específica para aquele paciente. Eu entendo porque é aquela frequência e o efeito daquela frequência da eletroterapia no tecido muscular. Eu entendo porque o treinamento muscular de assoalho pélvico vai fazer com que eu atinja um objetivo terapêutico com o meu paciente. E eu não estou falando de fortalecimento. Então, a gente precisa ter um olhar profundo sobre o que está por trás dos recursos. Não é somente de recurso que você precisa de raciocínio clínico em cima do recurso. Temos os eletroestimuladores de farmácia que são mais baratos, mas como o eletroestimulador que eu consigo ajustar parâmetros, que eu consigo realmente trabalhar de forma fisioterapêutica, vamos dizer assim, com o recurso, é um dos recursos mais baratos que temos no mercado. Mas com esse recurso, eu consigo atender um arsenal incrível de paciente. E porque eu domino o equipamento e não o equipamento me domina. Então, o tratamento eficaz tem entrega de microrresultado. Eu estabeleci primeiro, né, eu estabeleci um plano de tratamento com fase de tratamento, objetivos terapêuticos, utilizo os recursos que eu tenho de acordo com a necessidade daquele diagnóstico funcional, independente qual seja o recurso. Então, pode ser um fisioterapeuta que não tem nada, é luva e mão, mas ó, tem raciocínio clínico. E o raciocínio clínico, e o que é raciocínio clínico? É unir todo esse conhecimento de diagnóstico clínico e diagnóstico funcional. É a união entre os dois mundos. A gente precisa entender sobre os sintomas, como incontinência urinária, de urgência de esforço, de uma constipação intestinal, de um anismo, de uma pós-prostatectomia. A gente precisa entender o diagnóstico clínico, mas a gente precisa saber mais do diagnóstico funcional. E no mercado de trabalho, o que acontece? Fisioterapeutas que não sabem o diagnóstico funcional aprenderam quase nada sobre funcionalidade e aprenderam 100% sobre o clínico. Aí, quando chega na prática clínica, sente medo, insegurança e não atua, porque se sente antiético em aceitar aquele paciente. E muitos fisioterapeutas negam pacientes, têm a oportunidade de entrar na prática clínica e negam porque se sentem violando o nosso código de ética, porque não se sente profissional qualificado. Que está lá no nosso código de ética. Mas por que isso acontece? Aprofundou demais no clínico, esqueceu o funcional. E raciocínio clínico é essa união perfeita entre o diagnóstico clínico e o funcional. E se eu pudesse dizer para eleger um, é a funcionalidade, porque você é fisioterapeuta e que é clínico é um médico e não você. O raciocínio clínico é como você utilizar os recursos para aquele tipo de diagnóstico funcional. Existem 4, vou falar sobre eles. Como você entende o diagnóstico funcional e como você entende como retornar o assoalho pélvico à funcionalidade novamente. E como o teu recurso pode te dar o caminho para esse objetivo terapêutico. Na avaliação física, você já ter definido uma hipótese de diagnóstico, porque você já está raciocinando clinicamente desde o primeiro contato com o paciente, desde que ele está andando da recepção até sua sala, o raciocínio clínico já está acontecendo. E você entender profundamente a biomecânica do compartimento anterior, médio e posterior, que é isso que eu dei naquele exemplo do caso clínico, né, ontem, em que você
precisa entender os sintomas do compartimento e a relação entre os compartimentos, porque você sabe que muitos pacientes que têm incontinência urinária, chega com queixa de incontinência urinária, quando você vai conversar com o paciente, ele diz que é constipado. Por quê? O compartimento posterior tem a capacidade de causar disfunções em outros compartimentos, como o anterior, o médio e o anterior. Mas o que é que você fez? Você não sabe atuar diretamente na raiz da disfunção de uma constipação intestinal. Você não sabe avaliar um paciente com disfunção de assoalho pélvico que diz que tem a queixa de constipação. Aí, o que normalmente acontece, né, com os fisioterapeutas que recebem um paciente que tem constipação, mas vem por outra queixa clínica. Ele bota a constipação numa gavetinha, finge que não existe, porque não tem segurança, e começa a atuar voltada à queixa principal do paciente, porque a gente quer que ele melhore e ele relata e melhora. Aí fica apenas sobre o que ele fala. E coloca em primeiro lugar a fala do paciente, que é importante também, mas não deveria ser o primeiro lugar. E segue a fala do paciente, e ele não evolui tão bem. Tem um momento que estagna o tratamento, você não sabe mais o que fazer. Não estou fazendo isso. Ele não melhora. Por quê? Por que será? Porque o compartimento pélvico, ele tem vários compartimentos, ele é subdividido em anterior, médio e posterior. A disfunção proctológica está impactando na anterior, que é a urológica. Então, você precisa dominar a biomecânica do compartimento anterior, médio e posterior. Saber que existe essa relação. E você não pode negligenciar nenhum desses pontos. E no mercado de trabalho da fisioterapia pélvica, o que acontece? No mercado de formações para fisioterapeutas, o que acontece? O compartimento posterior é negligenciado. Quem aqui na graduação teve aula de coloproctologia? Quem aqui na pós-graduação teve uma aula de coloproctologia que você se tornou seguro na atuação, sabendo como atuar? É muito difícil. E é o compartimento com o maior aporte de fibra muscular, em que você precisa saber atuar para tratar compartimento anterior e médio. Recebi agora uma aluna dizendo que paciente com vaginismo não estava evoluindo o tratamento, constipada. Aí trate a constipação. Mas como tratar constipação? Respiração e massagem abdominal? Não. Você precisa entender as características disfuncionais do assoalho pélvico, por meio de uma avaliação norteadora, e tratar aquela característica disfuncional. Aí você trata a disfunção pélvica. E é muito mais fácil você trabalhar assim do que você focar em diagnóstico clínico. Por quê? A gente não é clínico, a gente é funcional. É muito fácil um fisioterapeuta encontrar disfunção funcional. Então, vamos focar nisso? Então, aqui é um esquema de como funciona o raciocínio clínico. No primeiro momento, a gente vai pegar as informações clínicas do nosso paciente, como história da doença, sintomas associados do compartimento anterior, médio e posterior, com base em todos os achados de história obstétrica, clínica, antecedentes familiares, cirurgias prévias, e todos esses achados que vocês já escutaram muito falar nisso nas suas formações anteriores ou em outros cursos, mas o que falta para você dominar raciocínio clínico é isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar. É esse meio. Na sua carreira, você estudou sobre isso, as informações clínicas do paciente, e pularam para isso recursos e técnicas que você vai apresentar, vai utilizar. Mas esqueceu do meio. E o que é o meio, Esther? É que eu venho falando desde ontem. O meio é o diagnóstico cinético funcional do assoalho pélvico. Eu ouvi os relatos, queixas, história do paciente, dei título ao diagnóstico funcional, e a partir desse diagnóstico, eu vou entender o esquema de tratamento para aquela disfunção muscular, tratando exatamente a característica disfuncional de assoalho pélvico que você encontrou. Assim, não tem caso clínico complexo.
não tem síndrome especial, não tem doença de Peyronie, não tem nada. Você entende que você consegue atuar qualquer, independente do caso clínico, qualquer caso clínico, porque você entende função, informações clínicas, deu título ao diagnóstico funcional, entende com base nesse diagnóstico funcional qual é o tratamento que eu vou percorrer para tornar esse assoalho pélvico funcional novamente. É isso que falta, essa lacuna. Você tendo essa lacuna, você trata as disfunções do assoalho pélvico. Você precisa avaliar, tratar, desenvolver um plano de tratamento e precisa pensar como fisioterapeuta pélvico. Se você não pensa dessa forma aqui, você está pensando com a mentalidade de um clínico que ensinaram a ser um ginecologista ruim, porque a gente nem tem capacidade para isso, a gente não tem essa informação, essa formação. Eu quero que você pense com a mente de um fisioterapeuta pélvico, e é o raciocínio clínico que vai fazer você pensar com a mente de um fisioterapeuta pélvico. Além disso, você precisa captar e fidelizar seus pacientes pélvicos. É um pilar extremamente importante para você se tornar um fisioterapeuta que cresce na carreira. Com a construção de um plano de negócio, eu estou indo além. Você precisa ir além e não ficar na mesmice, apenas tratar de disfunção de assoalho pélvico. Você precisa sair do operacional e só atender. E ter uma visão mais ampla da sua carreira. Com construção de plano de negócio, identificação de parceria lucrativa, e assim você ganhar e o parceiro também, implementar estratégias de captação, redes sociais, do plano de negócio, parcerias. Você precisa se tornar um fisioterapeuta vendedor. Um fisioterapeuta que vende. E muitas vezes o profissional da saúde se assusta ao olhar isso, porque acha que ganhar dinheiro está associado a você ser desleal. Mas, pelo contrário, o ganhar dinheiro, o ser vendedor e crescer na carreira é a consequência de um fisioterapeuta incrível que você é. E o fisioterapeuta seguro vende sem nenhum esforço. Você acaba a sua avaliação, mostra o tratamento para o que você vai propor para o paciente. E você diz assim: você quer 2 ou 3 vezes na semana? Para você seria 2, ok? Segunda e terça, tal hora? A pessoa, tá certo, pode colocar. É isso. Vai parar com essa questão de ficar com medo de vender, porque você já vendeu desde o bom dia para o paciente. Na avaliação, é necessário ter uma hipótese diagnóstica, fechar um diagnóstico funcional, desenvolver plano de tratamento, fazer tratamento para cada caso clínico de forma específica, desenvolver o raciocínio clínico com base em sintomas, queixas e diagnóstico fisioterápico e especial, raciocínio em cima dos recursos, especialmente a eletroterapia e o biofeedback, que são os mais complexos em relação a você entender como utilizar para as disfunções. Além de tudo isso, o a mais, captar e fidelizar seus pacientes, vender e botar tudo em prática, implementar. Estamos chegando ao fim da nossa aula de hoje, porque eu quis te mostrar como você se torna esse paciente que domina o raciocínio clínico, mas eu quero te lembrar de algumas coisas importantes. Amanhã teremos a aula mais importante de todas. Então, você não pode perder. Amanhã eu vou te mostrar como aplicar o raciocínio clínico na prática mesmo. E não adianta ter tudo que eu te ensinei até agora e o que você aprendeu até agora e perder a aula de amanhã, porque a aula da manhã é a cereja do bolo. Você aprendeu o que não pode fazer, o que fazer e amanhã como fazer. E como você, na prática, colocar em prática. E ainda em cima, no final da aula de amanhã, eu vou liberar as vagas para o Semeando na Pélvica em 2025, na minha primeira turma de 2025, a 8ª turma do Semeando, desde a sua abertura, com as condições exclusivas, como acesso vitalício e bônus especiais para vocês, somente para quem estiver aqui no workshop. Então, por favor, fica ligado.
Não perde essa oportunidade, que eu estou já com o coração apertado de receber mensagem de eu não sabia. E eu já estou antecipando, ó, desde antes, lá nos stories, já estava falando, para ninguém perder essa oportunidade. E antes de encerrarmos, eu vou liberar a palavra-chave de hoje. Então, anote com cuidado e não esqueça de não falar para ninguém, porque você está aqui, essa hora da noite, se dedicando à sua carreira profissional e você está entregando uma palavra-chave só para ganhar certificado. Não faz isso, não. Acorda para Jesus. Eu quero que só esteja aqui pessoas que e eu quero que só tenha certificado quem realmente esteve aqui. Então, pega essa palavra-chave, que é referência, que hoje eu falei o caminho, além do raciocínio clínico, para você ser referência. Porque não basta raciocínio clínico. Você com certeza conhece aquele fisioterapeuta incrível, que é, você vê assim, nossa, a pessoa é incrível, mas mesmo assim está estagnado. Por quê? Captação, minha gente. Anota aí. Então, anota aí, referência, a segunda palavra. Ah, a palavra de ontem. Volte e assista a aula de ontem. Todo mundo calado aí no chat. Não fale, certo? Não quero ninguém falando. A palavra de ontem, a de hoje é essa. Anote aí no seu caderninho. E se você ainda não entrou no nosso grupo VIP de estudos, não perca tempo. Lá a gente vai aprofundar ainda mais no aprendizado de hoje, tirar as dúvidas comigo e com os outros colegas também, se conhecendo, conhecendo a realidade de cada um. Hoje já enviamos lá pela manhã a atividade de ontem e amanhã pela manhã vamos enviar a atividade referente à aula de hoje. Eu gostaria de agradecer demais a você que ficou até aqui. Muito obrigada por você estar aqui. Nós fechamos amanhã o nosso workshop com uma chave de ouro, a cerejinha em cima do bolo, que vai ter prática. Então, esteja comigo para a gente aprender como avaliar, como dar diagnóstico funcional, tá bom? O melhor eu guardei para o último. Então, fica comigo amanhã. Um beijo para vocês e até amanhã.